Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nesse vídeo, né, o quarto vídeo da série, que a gente está fazendo aqui um NIF, né, do zero. A gente pegou ali o código em Erlang e começou a implementar. Você que tem acompanhado, tem visto aí a labuta, né, tem visto o trabalho, mas agora a gente vai, a partir de quando a gente conseguiu fazer o NIF funcionar em V, no vídeo anterior, agora a gente vai começar a pensar em criar estruturas e mecanismos para que o código V ele possa ser moldável, no sentido de que a gente deve criar um template, uma forma de template, para poder criar esse NIF com menos trabalho possível, né? Ou seja, a nossa biblioteca Elixir se comunicar de tal forma com o código V que realmente eu colocando um código aqui, eu tenha o resultado sem muita verbosidade, como a gente está vendo aqui. A gente precisou criar muitas coisas, então a gente pode organizar essas estruturas a fim de que o resultado final não dependa disso aqui, mas somente da função necessária, do escopo necessário. E qual é o escopo necessário? Algo que é feito para retornar alguma coisa, né? Faz uma soma, retorna a soma. Então, essas funções elas são chamadas para gerar o termo em Erlang, tá? Então, antes de gerar o termo, a gente tem que fazer alguma operação, né? Essa é a lógica, né? Então é mais ou menos assim: ver uma função soma, como a gente botou ali no exemplo, né? E aí obtém-se o valor A e o valor B e soma, e aí tem um resultado. Esse resultado que vai ser o que vai ser entregue pela função, né? Vai ser entregue através dessa função aqui. Então a gente não necessariamente precisa conhecer, ou seja, a pessoa que está fazendo o seu NIF através dessa biblioteca aqui que a gente está criando, não precisa conhecer como é que ele devolve o int, ele só precisa que devolva o int, porque é o que se espera. Quando eu somo dois ints, eu vou ter um novo int e aí eu vou devolver o int, né? Então a gente precisa simplificar as complexidades a fim de que isso seja simples, né? Isso para o usuário final seja simples, tá? Então essa é a ideia, né? Lembrando que isso aqui é apenas um teste, né? Só uma aplicação para a gente juntar esses conhecimentos, para a gente praticar conhecimentos e também, quem sabe, se torne uma ferramenta interessante no futuro. Mas por enquanto é somente realmente um brinquedo, uma brincadeira que a gente está fazendo aqui junto com vocês. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Uma forma de imputar nosso function aqui dentro e conseguir entregar o resultado sem toda essa verbosidade, tá? Com as garantias da linguagem, né? Obviamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar o nosso módulo, a nossa biblioteca V, né? De Erlang, né? Ou seja, isso aqui faz parte da nossa biblioteca que a gente está montando. Então, a gente precisa organizar ela de forma que fique fácil de implementar novas features ali, tá? Então a gente já sabe que nesse source a gente já tem o curl, então a gente vai criar aqui uma parte chamada curl de Erlang, e a gente inclusive pode fazer o seguinte: eu vou deletar aqui, a gente pode chamar, em vez de src, chamar logo de curl, e esse curl ele vai compor a nossa biblioteca, que vai ser responsável por montar esse NIF. Basicamente a gente vai refazer todo esse código aqui, certo? Antes de a gente preparar um código no jeito de montar aqui dentro do Elixir, tá? Então vamos refazer esse código, vamos fazer uma limpeza nele, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o URL, supondo que esse URL seja essa biblioteca aqui, tá? Então vamos importar ele. E depois a gente vai começar a levar algumas coisas para lá. Vou criar aqui um novo arquivo chamado earlmain.v. Então esse earlmain.v ele vai fazer o seguinte: primeiro vamos chamar isso aqui tudo de módulo. Isso aqui tudo é um módulo Earl, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: tem que criar um vmod, certo? Então a gente cria um vmod que é igual a este aqui, tá? Só que esse vmod aqui é o Earl, que na realidade
é o lib for elnif, certo? E deixa igual. Será que minúsculo? Pronto, porque aqui quando a gente faz isso, quando a gente cria um vmod, o v reconhece que esse err que está aqui dentro, ou error de Erlang, ele é um mod, tá? Ele é um módulo, tá? Então ele reconhece isso aqui é um módulo e eu não preciso definir mais nenhum lugar. Então isso aqui tudo é um módulo error. Então eu só preciso agora dizer aqui em cima que também é o módulo error, mas ele já reconhece no meu projeto principal que isso aqui é um módulo, tá? Tá nessa pasta. Beleza. Defini um módulo error e eu vou levar aqui para esse main error o include. O include ele fica abaixo do module e o vmod root, quem é agora é isso aqui, que é o vmod root. Esse vmod root então é o c elnif. Beleza. Pronto, acabou. Bacana. E a gente pode ver o que mais que a gente pode mudar para lá. A gente pode botar aqui, ó, error types module error. Isso aqui dentro do V é só meramente organização, tá? Ele junta tudo dentro do mesmo módulo depois, é só uma mera organização. Então, types eu vou botar o type encoding, que eu chamei de type. E aqui eu vou botar cadê? Main, tá aqui. Vou botar o que mais? Só. Esse type aqui é um term e eu vou colocar num local específico para ele, tá? Então, err term .v module err. E aí eu boto o term aqui, term, beleza? E agora eu faço mais um, né? Err na verdade, isso aqui eu vou fazer o seguinte: c make. Tem várias, você percebeu lá, né? Eu percebi, tá? Tem várias funções make. Tem o make string, make atom, make um monte, make int, tem um monte de make. Então eu vou criar um só para os make, só para essas interfaces de make que a gente vai ter que fazer ali do direto do enif, tá? Do elnif, na verdade. Então module err. Pronto. Beleza, que mais que temos aqui que a gente utilizou? Type, ó, type. Só que esse type aqui é um type que vem do C, então eu vou chamar aqui de C type, tá? Não é type nosso, né? É um type do C. Vou chamar de C type para ficar mais organizado. E eu posso ser type module err type def, perfeito. Esse struct eu vou colocar dentro de types. Esse function eu vou colocar dentro de types. O entry point botar dentro de types, que são tipos que a gente mapeou, tá? São tipos que a gente mapeou. O que mais que eu vou botar dentro de types? Pronto, acabou. Então todas as definições já estão resolvidas. Será que o nosso código está funcionando? Deveria funcionar, certo? A questão é que agora, vou botar até módulo main aqui. A questão é que agora o nosso código principal não está mais dentro do escopo de main, está dentro do err, certo? Por isso que a gente vai ter que apontar todos os nossos termos para lá. Outro detalhe, interessante que esses termos não sejam publicizados, ou seja, eu não consiga acessar de outro módulo, porque é um termo C, né? É bom que o C fique sempre no mesmo módulo que o C está controlando ali. Então a gente vai fazer o seguinte: esse struct aqui, a gente vai fazer um type para ele, tá? Então, bem aqui, ó. Posso até fazer o seguinte aqui embaixo, né? Então vou fazer um type, ó, C. Aliás, vou fazer lá mesmo para não confundir, tá? Então vamos aqui, type
embaixo, type C, né? Que na realidade eu vou colocar de env igual a esse. Então eu estou fazendo um alias para env, né? Que é isso. Só que esse aqui vai ser pub, vai ser público. Assim como esse entry point que eu fiz aqui vai ser pub. Assim como esse function vai ser pub para poder acessar lá fora. Assim como o resource type init, ele tá onde? Esse resource type init está aqui, né? Aqui, ó. E eu não preciso realmente que ele seja pub, tá? Não preciso que ele seja pub. O encoding seria bom se fosse pub. Beleza. Pronto. Aí o main não tem nada. Então aqui, beleza. Então isso aqui já não é mais isso aqui tudo. Vai ser env. Então onde tem earlnif env vai ser earlenv e acaba com o nosso problema de coisa. Ó, o resource type tá bem aqui, né? A gente vai resolver isso. Beleza? Então dynamic term é earl dynamic term, porque agora vem do módulo earl. Beleza? E aqui o enif make string a gente está fazendo aqui, mas o interessante é que a gente tem uma função específica que aponte para ela e não ela diretamente sendo usada lá. Então vamos criar aqui um earl make, porque podem ter muitas funções, né? A gente cria aqui um módulo earl e aí eu crio fn make string, né? Make string. Make string tem o que? Uma env. Vamos fazer igual EU8, né? Só que é uma env. Cadê? A env, né? A gente vai ter o env aqui, né? Que é um endereço para env, que é o env. E a gente vai ter a string. Eu vou colocar string mesmo, porque daí a gente converte aqui dentro. Fica muito melhor lá fora, certo? Um S de string. E eu vou colocar também o encoding, encoding. Ou encoding. Encoding. Pronto. E ele vai devolver um dynamic term. Beleza? Então, essa função, se for ver bem aqui, ela vai usar essa aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Tá aqui. Vai retornar o enif, o env, o hello world aqui, que a gente vai pegar o S e pegar o str, que o str é o apontamento para essa string, tá? O encode a gente vai pegar lá de fora, e pronto. A gente tem nosso make string pronto ali, e ao invés de fazer isso aqui, a gente vai usar o earl make string, e a gente vai o env, o hello world e o latim 1. Beleza? O que mais que a gente precisa fazer? A gente tem o sum, né? A gente fez o sum não existe. Fez só como exemplo lá. Se eu botar aqui em cima, então tirar esse sum daqui que não existe. Beleza? Já ficou um pouco mais enxuto, né? Agora a gente vai. A questão é, será que continua funcionando, né? Vamos ver. Bom, ele não encontra o erro. Ele disse que não existe. Ele diz que vamos ver main aqui, ver. Ele diz que earl v está definido como main. Tá em v earl v. Que earl v é este? Tem o earl main mod. Beleza, ok. É porque não tinha salvado os arquivos aqui, tá? Eu só fui criando, né? Tem um ctype também, e aí pronto, agora sim. Beleza. O que acontece? Primeiro que não tem nenhum main ali, tá? Então realmente não vai dar legal. Vamos só criar um main aqui, só para figurar aqui e não ter problema. Pronto. Então ele está dizendo o quê? Deu certo, né? Parte do make string, ele está dizendo que é privado. É só isso que ele está dizendo. De erro, que até agora foi esse. Definir como público, beleza? Então o entry point
ele tá dizendo pra gente que a gente escreveu errado, né? Então realmente a gente não trabalhou ainda com entry point, a gente vai vir agora. Só que esse entry point que a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer uma função, o livro tá aqui, entry point function, né? Só que a gente vai fazer uma função aqui dentro do main, certo? Que é def init, init entry point. E vai ter o que como argumentos? Vai ter o name, que é uma string, e vai ter o functions, que é uma lista de function, certo? E vai devolver o que? Vai devolver o que? O endereço de entry point. Então aí vai ficar muito mais simples, porque a gente pega essa função aqui principal, ou pegar ela toda, ó, copiar, tá? A gente bota aqui no main, essa parte aqui toda, porque as coisas elas vão se manter. Nesse exemplo elas vão se manter, a versão vai ser a mesma. O que vai mudar aqui, o name str, que é o ponteiro da string, número de função, que vai depender das funções aqui, ó, em functions. Então eu boto functions ponto len, né, que a gente viu já nos vídeos de ver que isso aqui mostra a quantidade de elementos, e aqui a gente precisa do ponteiro para a primeira função nesse array. Dentro do functions a gente tem isso, já está nesse array, nesse array aqui function, a gente já tem esse ponteiro, e esse ponteiro é exatamente functions.data. Data, ele aponta, ele é o ponteiro para o início da minha lista, tá? O VM variant aqui tá certo, options tá certo, isso aqui também tá certo. Até agora tudo bem. Então tranquilo, aqui terminamos essa função. A gente vem para cá. Então aqui o que a gente precisa fazer? Não precisamos fazer mais tudo isso. A gente só precisa fazer a definição das nossas funções, né? O function aqui. Só que lá a gente está assumindo que é um array, né? Então vamos fazer assim, ó. Init, como foi que a gente fez? Init entry point. Sendo que a primeira é um nome da nossa função, que vai ser elixir, da nossa função não, do nosso NIF, elixir test. E a segunda vai ser os nossos functions, que eu vou chamar aqui agora de functions, e vai ser um array. Beleza? Vou só deixar numa mesma linha, porque fica fácil de ver quando tem muitos, né? Por enquanto só tem um mesmo, mas agora, ó, tá mais decente. Functions, já tá no ponto e tá entregando, falta um return aqui, né? Pronto, e tá entregando já essa mesma diretriz aqui. Vamos só ver como é que tá aqui. Deu um erro dizendo que o módulo URL. Vamos ver se foi aqui no main que a gente fez alguma coisa errada. Não, aqui a gente não tirou essa parte, né? A gente tinha copiado para teste. Beleza? Só que tem uma coisa errada ainda aqui. O URL function não é function, é URL function. Beleza? Faltou mais uma coisa. Init entry point. O URL init entry point is private. Então agora ele não vai ser mais private. E beleza, gerou o nosso build. Eu vou deletar aqui, né? O que foi que eu fiz? Nada ainda, né? Pronto, gerou o nosso build elixir test.so. Vamos aqui para o nosso teste, tá aqui, e vamos rodar ele para ver se vai dar tudo certo, né? ctest.ex e deu um erro, certo? Function not found, elixir test hello. Por que não está sendo encontrado? Provavelmente questão de definição, certo? Vamos ver o que aconteceu, certo? A gente apontou aqui, a questão é do func, né? Então a gente fez um function aqui, certo? E a gente apontou, fez um pub struct function, né? Certo, só
Vamos tentar uma coisa. Vamos definir essa struct aqui como earnif func, certo? E a gente bota lá no outro só pra gente poder fazer o teste. E vamos fazer um type aqui, tá? Só um testezinho pra gente ver esse detalhe. Function, um type, um pub type. Vamos ver aqui. Opa, se vai dar. Beleza. Então, tá, a gente vai encontrar esses elementos, né? Como a gente está fazendo meio que tateando aqui, né? A gente acaba encontrando essas pérolas. Então foi o que eu fiz. Eu, inclusive, vou levar isso aqui lá para o local certo, né? Para não ficar confundindo aqui, que é o setType aqui. O que eu fiz? Eu mapeei exatamente a função ou a definição de função, que é o earnif func, direto do C. Aí eu mapeei, disse que essa earnif func é um struct lá dentro do C e disse que ela tem um name, uma aridade, um fptr, um flags. E aí depois, para eu tornar isso aqui público, eu disse o seguinte, que function, que seria a minha público, né, a minha função pública, né, o meu tipo público, ela equivale ao C earnif func. Exatamente para a gente ter que digitar C earnif lá dentro e digitar só function lá dentro ou lá fora, né, aqui fora. Então digita só function e ele aponta para o mesmo lugar e daí você tem a mesma referência. Só para a gente evitar esse problema que deu, que era exatamente isso. Simplesmente talvez o assinatura não tivesse igual, tá? Então aqui o que aconteceu agora? Uma coisa earnif env. Onde é que tem esse earnif env? Tá aqui, ó, que eu não salvei, foi isso? Não sei, foi. Eu não salvei. Beleza. Então só apagar aqui o nosso SO. Vamos rodar de novo. Gerou ix c. Eu compilo o meu. Opa. De novo aqui. ix c. Eu compilo o meu teste.ex e deu certo. Teste.hello e hello world, tudo certo, e a gente consegue perceber que está menor, né? Temos só o escopo principal aqui, né, que é a minha função. Eu tenho aqui a minha definição de exportação do meu entry point. Beleza. Então eu vou chamar aqui entry point function, não, entry point start, vou chamar de start ou init. Pronto, init. E aí já fica mais decente. Eu tenho o meu init entry point e acabou, né? Você vê que aqui eu consigo fazer uns templates para gerar esse arquivo. Está muito tranquilo esse arquivo. Só que não está tranquilo porque eu teria, se a gente for olhar para o meu exemplo, eu teria que fazer o que? No meu exemplo, para gerar exatamente o arquivo, eu teria que chamar o URL dentro do meu exemplo, fazer assim, ó. Aí isso ia bagunçar a minha simplicidade, né? Tudo bem, você pode fazer isso, mas vamos tentar deixar mais simples possível. Beleza? Então, bacana. Vamos parar aqui, a gente já sabe que está funcionando, tá ok. Vamos continuar agora o que a gente tinha feito no segundo vídeo, se não me engano, que era gerar aqui no arquivo libv, na pasta libv, ó, o nosso template, o nosso código V, né, a partir da função elixir lá, tá? Então a gente vai trabalhar nela para chegar nestes moldes aqui e a gente poder exportar isso aqui como o nosso nosso NIF, tá? Essa é a ideia. Então beleza, para isso a gente precisa de um template, né? A gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa que esse modelo aqui, esse molde, ele já seja colocado no próprio seja colocado direto lá, não precise mais nada, sabe? A gente precisa disso, porque senão o cara vai ter que escrever tudo isso. Então a gente vamos fazer o template. Isso aqui, esse detalhe do template eu peguei do Ziegler, né? Ele fez esse esquema de template e achei maravilhoso. A gente vai fazer algo semelhante, tá? Não igual, a gente não está copiando, a gente se inspirou
e a gente vai fazer algo semelhante. Então, o que a gente vai fazer aqui? Criar uma parte chamada templates e criar o nosso template de NIF lá dentro, né? Eu vou criar aqui o nosso template de NIF, que vai ser main.v.hx, nosso template de NIF. Eu não copiei o nosso template de NIF, que é o nosso main aqui. Beleza? Esse é o nosso template de NIF. Ele vai ter um módulo, vai ser um nome de módulo. Beleza? Isso aqui vai vir direto da nossa função principal lá, né? Então a gente precisa fazer o seguinte. Vamos assumir, vou colocar aqui só como comentário, vamos assumir que lá em compiler que a gente vai ter os nossos funName, args, return e code, tá? Vamos assumir que a gente vai ter aqui no nosso template esses elementos, beleza? Então funName a gente já vai ter aqui, né? funName, eu vou botar aqui, ó, funName, né? E aqui vai ficar tudo igual, né? Não tem problema. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Bem aqui a gente vai colocar o nosso code. Só que a gente tem os args, a gente tem que obter os nossos args, né? A gente precisa obter os args antes para poder o code executar com esses args. Então vamos dizer que a gente tem que ter o A aqui, que é alguma coisa, que é um int, né? E tem que ter o B aqui, que é um int, que ele vai ter que pegar dos args aqui, de alguma forma, certo? Então a gente precisa fazer isso. Voltamos aqui para nossa mesa, né, que é essa função principal, e a gente vai fazer uma nova função, que é uma função soma, só para a gente testar os args. Essa função soma, ela supostamente tem que ter dois args, o A e o B, e a gente tem que devolver não uma string, mas um int, certo? Um int. Será que existe esse int aqui, o make int? Existe sim. Vamos ver aqui como ele é. Lá no Earl, Earl, NIFs API, tá aqui dentro. Ó, enif make int 64. Não, int normal. Enif make int normal, tem não? Tem, ó, o env e o int. Simples assim. Então, vamos aqui no nosso main. Então é make int, é o env e o int. Quem é o int? Eu vou chamar de result aqui, tá? Vou chamar de result A mais B. Beleza? Supondo que vai ter esse A e B. Só que a gente não tem um make int. Eu vou fazer um make int aqui. Vou colocar aqui 5. Só pra gente testar o make int, tá? Mesmo sem argumentos. Então vamos botar aqui. Voltar para nossa função principal. O make, a gente já sabe que o cmake é o make int, que tem o 8 e tem um int aqui. E devolve um termo. Um dynamic termo. Certo? Beleza? Então vamos para o nosso make int e criamos o nosso make int aqui, make int int, e aqui é um i de int. Tira isso aqui, dynamic term, make int e env e o i. Beleza? Pronto, a gente fez nossa função make int, perfeito. E aqui make int. E agora a gente simplesmente chama o nosso make int aqui. Tá aqui já chamando o nosso make int e a gente vem pro teste. A gente cria um sum aqui que tem o A, vou botar assim, ó, A e B, e que tem que devolver lá um inteiro, né? Certo? Vamos lá, vamos ver. Salvar isso aqui, compilar esse negócio. Deu um erro porque a init não é um nome interessante, né? Dá conflito, né? Então start start inif, né? Vou chamar assim então. Pronto, deu certo. Aqui init não deu certo. Que init é uma função de módulo, tá? Uma função nativa de módulo do V, tá? E por isso que não deu certo, eu não tinha me tocado nisso. Beleza? Temos tudo certo aqui. X, C, teste, X, é X na realidade. Compilou,
teste sum 1, 2. Devolveu, essa função não foi implementada. A gente não implementou, a gente implementou, mas a gente não colocou aqui, né? Detalhe, então ela não está sendo apontada, né? Então vou botar aqui sum, tem 2 argumentos e o ponteiro para ela é sum. Então salvar, ficou simples, né? Vou botar aqui e vou fazer um exc teste x, fecha, compilou, teste, hello. A gente já sabe que hello vai dar certo. Certo? Agora a gente vai querer o sum 1, 2, 5. Beleza, está devolvendo 5. Então a gente precisa agora pegar os parâmetros. Vamos ver como é que a gente pega os parâmetros. De acordo com a doc, a gente tem, se a gente for olhar aqui na doc, né, que faz tempo que a gente não olha a doc, inclusive, né? Era o nif, vamos lá. Eu quero pegar um int. Como é que eu faço? Inif get int é o env e o term e o endereço do int que eu vou armazenar o term que eu estou pegando. Beleza? Então vamos lá. O get int aqui, ó, get int inif é o env, o term e o onde eu vou armazenar o valor, certo? Então eu vou criar um novo C aqui, ó, C get v module URL, e aí eu venho criar, eu vou pegar daqui só para facilitar aqui a minha vida, C inif get int, eu acho que era assim, vamos ver aqui no get int, o env, o term e o int, onde é que estava? Aqui. O env, certo, o term, que é o 8, que é o endereço, aliás, o term é o 32, né, e o int. Então isso aqui é um ponteiro, que pode ser, é um ponteiro para o local onde está, né, o term que pode ser e aqui também é um ponteiro para o int, tá, onde eu vou armazenar um int. E aí ele devolve o que? Um int, né? Ele devolve um int, ó. Ele devolve um int. O int, ele é... Deixa eu ver aqui... O int, eu acho que ele é 1 ou 0, né? Se der 1, é verdade. Se der 1, deu certo. Se der 0, não deu certo. Só ver aqui... Exatamente. O int, se der 0, é porque deu errado. Então é o int aqui... Beleza, então temos o get e aí vamos criar aqui o URL get v. Vai ser igual esse make int aqui, quer dizer, não igual, mas usar aqui a estrutura module URL get int. E aí o get int ele vai ter, como a gente já viu, eu esqueci, a gente olha de novo. O get int ele vai ter o env, vai ter o term e vai ter um ponteiro. Então ele vai devolver um dynamic term. Vai, né? Vai devolver um dynamic term. Tá, vai devolver um dynamic term. Então ele pode retornar um número. Ele vai retornar um número. Então eu vou colocar aqui res de resultado, tá? E aí inif get int, e aqui eu boto o dynamic term, né? E aqui eu boto o que? Aqui eu tenho que botar um teto. Aqui eu boto dynamic term e aqui eu boto um ponteiro, né? Um ponteiro para o dynamic term. Vamos ver de novo. É o dynamic term mesmo, que já é um ponteiro ele, é isso mesmo. E aqui eu vou botar nada, e aqui eu boto um i, eu boto 0 como valor padrão, e então eu coloco um ponteiro para o i aqui, né? Eu digo que eu vou pegar o endereço para salvar aqui a informação dentro desse i, tá? Então ele vai salvar a informação dentro do i. Beleza, se tudo der certo, né? Porque se res não, se for 0, então quer dizer que deu erro. Ou seja, esse dynamic term aqui, ele vai ser, ele pode retornar um erro. Então,
No V isso é muito legal de trabalhar com erros em V é maravilhoso. É só botar um exclamação aqui dizendo que essa função ela pode retornar sucesso ou pode retornar um erro. Um erro é como se fosse um raise dentro do Elixir, tá? Então é basicamente isso. E esse erro aqui eu vou botar bad arg de argumento ruim, tá? Eu vou dar um return. Mas se não der o erro, então eu vou retornar o meu res. Só que o meu res, na verdade não, né? Eu vou retornar o meu i, né? Que vai estar agora com o valor certo. Só que o meu retorno é um dynamic term. E que tal se a gente fizesse o seguinte? Fizesse um tipo aqui novo, ó. Não tipo, mas um tipo mesmo. A gente faz um tipo novo, tipo term. E esse tipo term, na verdade é o termo Erlang, né? Então a gente teria dynamic term, que seria como se fosse o n, e a gente teria o integer como o próximo termo da nossa lista aqui, tá? Então eu vou criar aqui um integer type integer, que é o int. Então o integer é int, tá? E aí beleza, o que a gente faz aqui? Ernif, não, onde é que eu tava? Get. E aí retorna o integer i. Beleza? Ele faz um cast para integer, tá? E aí o integer, ele não é dynamic term, mas ele é term. Beleza? Será que isso aqui é bacana? Vamos ver. Isso aqui ele vai pegar o int. Vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar o int e ele vai devolver um erro se der erro, né? Então vamos voltar lá para o nosso principal. Vamos fazer o seguinte. Em a gente coloca o Earl get int, que tem o env e tem o args, certo? O args é um ponteiro. Então tem um args. E ele pode retornar um erro. Se retornar um erro, a gente tem que dizer para o Elixir que deu um erro, que é um bardag, né? Um bad arg, na verdade. Então a gente precisa retornar. Tem uma função aqui dentro do Elnif API, que é o bad arg, ó. Elnif make bad arg. A gente vai usar ela agora. Deixa eu fazer o cmake. Tá vendo como tá ficando interessante de fazer, né? Porque é mais... Opa, eu fiz besteira. Pronto, que é mais... Você pega lá a função e começa a mapear aqui, ó, bad arg. No começo foi difícil, né? Mas agora tá ficando mais simples. E o bad arg, ele é um dynamic term, né? Não importa. E ele recebe uma env. Então, vamos bem aqui. Se... Não é aqui. Aqui no main. Se, então, deu erro aqui, então a gente retorna... um make, um error, make bad arg env. Será que tá certo que não completou aqui, né? Error make não tem mesmo, né? Error make bad arg, só um env. E aí eu tiro aqui e make elnif make bad arg. Beleza, tá lá em cima, porque foge do escopo dos elementos abaixo. Ok. Beleza, então se, somente se o primeiro argumento não for obtido, return. Não for obtido, né, não estiver em A, então ele vai retornar um erro de argumento. Eu acho que vai dar um erro, mas não por conta disso aqui. Mas vamos ver. Se der um erro, a gente sabe. A gente resolve. Vamos ver se deu certo aqui. Não, deu dynamic. Está dizendo que não. Está dizendo o quê? Que get dynamic term. Eu não coloquei o term aqui, né? Term. E aqui tem que ter o term, obviamente, né? Esqueci disso. Ainda tá faltando uma coisa que eu errei. Será que é por isso que eu não salvei? Não. Tá. Que tá certo. Era porque eu não tinha salvo mesmo, tá? Então vamos ver o que tá dizendo aqui, que o A não foi usado. Eu esqueci de botar um print ln ali, tá? Vamos botar um print ln só pra gente ver o resultado de A, se passar, né? Vamos rodar de novo. Tá dizendo que o função enif make bad arg não existe.
enif mate bedarg não existe. Eu não salvei. Vamos ver agora. Agora rodou. Vamos rodar o nosso teste mais uma vez. EX, eu vou rodar. Vou rodar aqui. Compilar, né? Teste. X compilou. Vamos rodar teste. Ponto. Hello. Tudo bem? E o sum. 1, 2. Argument error. A questão é, por que deu argument error? Se os argumentos estão aqui, ele é um int. Será que tem alguma coisa errada? Né? Porque ele veio pro bardag aqui, ó, bedarg aqui. E ele disse que o argument error, tá vendo? Então, caiu no or aqui. Vamos ver o negócio? Vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui, ó. Que ele não está conseguindo pegar esse termo aqui, né? Ele não está encontrando a informação. Vamos dar um print align bem aqui, certo? E vamos printar aqui também, ó, o termo e printar a memória do termo aqui também. Vamos compilar de novo, executar, C, teste, X, teste, sum, 1, 2, beleza. Então, o que acontece é que esse aqui é um endereço de memória, 31, está dando 0, certo? E se então a gente colocasse um endereço de memória aqui, ele ia apontar para esse endereço aqui, que é exatamente... Vamos ver. Botei esse endereço aqui, botei esse mesmo endereço que está aqui. Vamos ver o que acontece. Ver o que acontece. Brincadeira, né? Um negócio desse. Compile lx teste x teste sum 1, 2. Beleza. Então é isso mesmo. Navegando aqui pelas pastas eu encontrei esse detalhe, né? Isso aqui é para ser um ponteiro para o int, um ponteiro para qualquer coisa. No caso é um ponteiro, é o 8. Isso aqui é um dynamic termo. E então, beleza. Vamos ver aqui o negócio. C teste x, tal da assinatura, sum 1. Beleza. Simplesmente isso, o tal da assinatura. Então isso aqui é um dynamic term, que na realidade é um IU32. Estamos tentando trabalhar junto com o C, né? Então estamos tendo esse probleminha ali, né? A ideia é que com o V a gente vai ter uma exigência muito maior com tipos. Não vai ter tipos, o 8, né? Aqui a gente meio que mapeou tudo para N. Colocar N em tudo, colocar qualquer coisa, qualquer termo que demete com isso aqui, pode ser um problema, como a gente viu, né? Então, essa é a ideia. A ideia é a gente agora avançar, porque perdeu muito tempo nisso aqui. E vamos que vamos. Deixa eu finalizar essa parte então. Deu certo. A gente já conseguiu pegar o A, né? Tá aqui, ó. Ele é um... vou deixar o print align aqui só pra gente ver de novo. Dá um shared. Beleza. Ok. Teste. Sum 1. E agora a gente tem o nosso 1, né? Na verdade, esse 1 aqui quer dizer que é 1 não, tá? Quer dizer que ele encontrou, né? Aliás, um é um, quer dizer que ele encontrou, e o outro é o resultado, né? Vamos ver aqui o que é cada coisa. Que a gente está realmente quietinho, ó. Um é o resultado, que vai retornar 1 porque deu certo, e o outro é o i, que retorna 1 porque o valor dele é 1. E aí esse 1, ele retorna um inteiro 1. Tá aqui, ó. É um termo que é um inteiro 1. Só que a gente quer trabalhar não com essa estrutura, a gente quer trabalhar com o número nativo, como se fosse um integer mesmo, né? Então a gente faz uma seguinte coisinha aqui também, né? A gente vem aqui em termo, que a gente definiu, o integer, e a gente faz o seguinte, faz um método aqui, ó, de term, ou seja, quando a gente quiser converter em inteiro, int, né? A gente usa essa função e converte para inteiro. A gente pode até utilizar
o erro, né? Caso dê algum erro na conversão, ele devolve o erro de bad argument, né? Bad arg. Então vamos lá. Eu vou usar um match, né? T, porque se o T ele for um integer, o tipo do T for um integer, aí é muito simples, né? Aí eu pego o T, né? E eu coloco o int aqui, eu acho que ele já é int, né? Se o T for o próprio integer, daí eu já devolvo só o T mesmo, que já é o integer, tá? Na verdade é um int, né? Então eu posso fazer até o seguinte aqui, o int, né? Fazer um cast do integer para o int, tá? Que não deve dar problema. A gente pode até testar isso já. Se não, a gente devolve um erro bad arg, certo? A gente só converte se for int, tá? Então essa é a jogadinha aqui. Então, uma vez que deu certo aqui, a gente executa um toInt aqui, tá? E salva aqui no N, só para ter uma ideia. A gente vai mudar isso aqui já, tá? Vou botar um N aqui. Então, uma vez que deu certo, a gente executa o toInt ali. Vamos ver se tá tudo certinho. Não tá tudo certinho, nada. Porque ela tem que retornar tem que dar certo, né? Então, vamos tirar isso aqui por enquanto. Beleza. Que coisa que eu tenho que ver aqui com vocês é o seguinte. Percebam que se eu tenho esse getInt, ele vai me retornar esse termo. Só que eu quero que ele me retorne o número 1 apenas, não retornar essa minha estrutura. Certo? Eu coloquei assim nessa estrutura só para a gente ir mapeando, para depois conseguir gerenciar de uma maneira mais interessante. Só que pode dar erro na primeira função, getInt, pode dar erro na segunda função, toInt, né, que a gente fez agora, a toInt que a gente fez aqui, ó, toInt. Só que ela pode dar erro também, gente, bad arg também para ele. Mas voltando aqui, a gente precisa tratar todos os erros, né? E com um V a gente trata dessa maneira. Só que tem uma outra forma de tratar, que é simplesmente criando uma função mais externa para tratar tudo de uma vez. Porque como é que a gente faz isso? Não criar a função externa, mas como é que a gente trata tudo de uma vez? Se a gente colocar o exclamação aqui, o que ele vai fazer? Ele vai propagar o erro para a função mais externa. E aí eu tenho que dizer aqui que ele vai propagar o erro também, devolver o erro. Então eu criei uma função externa aqui, ó, fn sum external ou export. Pronto, export. E aí o cabeçalho dessa função vai ser exatamente igual a esse aqui. E o retorno vai ser esse aqui sem o exclamação, porque ele vai retornar direitinho, certo? E aí eu chamo essa função aqui, ó. Beleza? Que daí eu consigo, em vez de apontar para o sum, eu coloco o sum export ou exported, certo? E daí ele vem para essa função e aqui eu trato o erro, porque eu sei que se deu erro é porque tem erro de argumentos inválidos. Aí eu resolvo somente uma vez e retorno somente o bad arg uma vez. Na verdade eu boto um return aqui, ó. E aí vai retornar ou esse sum com o resultado ou o bad arg. E aqui eu simplesmente consigo propagar o erro que acontece dentro dessa função e eu consigo aqui, ó, eu devolver o erro de bad arg. Pronto, e aí fica muito mais enxuto, porque eu consigo já obter aqui o meu getInt. Eu vou dar um compile para ver se não deu nenhum erro. Já deu um erro aqui, porque claro, eu não tirei as coisas aqui, né? Tem que ser sem os tipos. Tá parecendo um pouco complexo o V, né? Mas é porque eu tô fazendo esse trabalho junto com o C, aí tá sendo meio chatinho mesmo, mas vai dar certo. Só ter paciência. Beleza. Deu um erro no termo toInt, que a gente não terminou a função, né? Dizendo o quê? Que o retorno não está definido. Então, realmente não definimos o retorno. Return aqui. Tá bem aqui, ó. Return, que aí ele retorna qualquer resultado que der. Beleza? EX. Vamos executar C test x. Opa. Deixa eu entrar de novo.
C, teste x, teste sum 1. Beleza, então ele está pegando o termo e se der algum erro, por exemplo, vou botar aqui um A, um string, ele vai dar um bad arg porque ele estourou lá no final. Ele estourou na ponta agora, em vez de estourar dentro da minha função, estourou no final e acabou. Eu só preciso retornar o erro, né? Ou o erro dentro das minhas funções que devolvem erro, que daí eu propago o erro. Então, agora eu tenho o toInt lá, né? ToInt que ele devolve um erro, né? Supondo que isso aqui é um termo, ele devolve o erro. Então, ele executa o toInt. Se o toInt der erro, ele devolve o erro. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem aqui, que devolve o erro, a gente pode botar um ponto e toInt aqui. Percebam que, então, ele vai propagar. Se der erro aqui, ele propaga para a função superior, né? E aí, se não der erro, ele segue. Ele segue para essa função aqui. Se der erro, ele propaga de novo. Então, você tem em uma linha 2 tratamentos de erro ali de uma maneira simples. Vamos testar isso aqui. Só dizendo que é privado. Eu pensei que era um erro grotesco. Um erro que eu ia demorar para encontrar a solução. Mas está dizendo que é privado, a gente bota pub, acabou. Vamos compilar. E vamos executar o IX mais uma vez. Compile, teste, x, compilou, teste. Perceba que a questão de gerar o NIF já é banal, assim, o processo de gerar NIF, né? Já estamos validando algumas funções. Então vamos lá, sum 1. Beleza, sum 1, o 1 agora está realmente numérico ali pra gente, ó. E agora que a gente tem o número real, né? A gente pode colocar esse número real aqui, certo? Então vou tirar esse println, vou fazer o build de novo, vou rodar o IX, rodar o teste, x, e vou rodar aqui teste.sum 1, devolveu 1 como inteiro, certo? E agora a gente vai rodar aqui, criar para 2 argumentos, tá? Então a aridade dele agora é 2. Então ele pega o A e ele pega quem? O B, certo? E a única diferença é o seguinte, percebam que os args é o mesmo. O que que muda? Eu tenho que fazer uma operação em ponteiro aqui, porque o args, ele é um ponteiro. Ele é um ponteiro que na realidade eu não preciso nem chamar de args. Deixa args. Args é um ponteiro, onde o primeiro elemento é a posição inicial do ponteiro. E o segundo elemento eu tenho que acrescentar mais um no ponteiro, fazer um incrementador. Então é muito simples. Eu simplesmente venho aqui, boto 0, dizendo que eu quero pegar o primeiro elemento de args, e aqui eu boto 1, dizendo que eu quero pegar o segundo elemento de args. E aqui eu venho na minha função de getInt e coloco aqui, ó, um pos_int. E eu simplesmente venho para o termo, que é o meu ponteiro, termo, e incremento aqui em mais, incremento em mais um, incremento mais int não, mais pos, certo? E é isso, porque o nosso T é isso. Vamos ver se está tudo certo. Não está tudo certo, porque ele tem que botar no unsafe, né? Isso aqui não é seguro. Então vamos lá para o unsafe. Isso aqui não é tão permitido assim, tá? Beleza, então deu certo. O B não está sendo usado, né? Deixa eu colocar um uso para o B. Vai voltar para o main. Então o B não está sendo usado, né? Eu preciso fazer o seguinte, testar o B, né? Println para ver se está tudo certinho, né? Antes de a gente fazer qualquer coisa. Compila, roda IX, compila o teste x. Deu erro, porque eu não defini a função sum2. Não existe a função sum2 no meu teste. Função sum2. Isso aqui tudo para a gente saber como é que vai funcionar. Antes,
de a gente realmente aplicar ali, tá? Então sum 1, 2, beleza? 1, 2. O 2 é o que é o nosso B, o 1 é o que retornou, que é o nosso A que a gente tinha botado para retornar. Então, beleza, nosso B está dando certo, eu vou chamar aqui de result. E o result vai ser A mais B. E aqui eu vou botar o result, que é um integer também. Agora sim, agora a gente builda, agora a gente executa e a gente fecha essa parte do teste de obter valores pelo NIF, tá? A gente obteve valores pelo NIF. Agora a gente obteve os valores certos, somou direitinho. O grande pulo do gato agora é levar isso aqui para o nosso template, para o nosso código. A gente vai fazer um template aqui, né? Como é que a gente vai levar isso para cá? Agora ficou fácil, porque ó, a gente tem o tipo, e o tipo também a gente tem lá no nosso teste aqui, ó, que a gente fez, no example test. Nosso tipo está aqui, ó. Então a gente já tem o nosso tipo, né? A gente tem o nosso tipo bem aqui também, ó. Quando a gente roda o template, que não rodamos ainda, né? Mas a gente vê que a gente tem o tipo, é o retorno, os args, ele tem a chave e o valor, né? Você tem o tipo e a variável. Então a gente tem esses elementos. Então agora dá pra gente fazer as coisas direitinho. A gente tem a aridade também. Então o que a gente vai fazer no nosso template? A gente vai fazer basicamente isso que a gente fez aqui, ó. A gente vai checar a aridade. Na verdade a gente vai criar duas funções, né? Uma exported e uma interna, para a gente poder fazer esse esquema de erro, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui no nosso template, né? Então vamos aqui, ó. Eu vou checar a aridade. A aridade ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o length de quem? Args. Então, se tem dois args, tem que ter dois args aqui, certo? E o que mais? Senão ele retorna um bad arg. Perfeito, né? Outra coisa, eu tenho o int, né? Eu tenho um int, então eu vou fazer o seguinte, um for aqui, vou fazer um for, e aí esse for ele tem aqui args, né? A gente sabe como é a estrutura dos nossos args, né? Os nossos args ele tá em key e type, né? Que a gente tinha definido assim antes. E a gente simplesmente vai fazer um for para obter todos esses args. End. Beleza? E o nosso key é quem? É key. E o type a gente vai usar bem aqui, ó. Porque daí a gente pode implementar a função getString, getTuple, get qualquer coisa, getFloat, né? Então a gente bota o type aqui. Type. Env args, tá certo? Isso aqui é a posição. Ah, então é melhor fazer o seguinte: enum with index. Daí args. O index começa do zero, tá? Sempre começa do zero, então beleza. E aqui eu boto uma tupla e o id index. E aqui então vem o nosso index. Beleza? E aqui vem o nosso type. Daí ele faz o parser direitinho pra gente. Se der algum erro, ele estoura lá na ponta, né? Não vai ter problema. Beleza? E aqui, ó, nessa parte a gente bota o nosso bloco de código. Só que a gente tem um return lá, né? Isso é interessante, a gente tem um return. Deixa eu fazer o seguinte também. Ó, o return earl make int. Só que não é int, né? A gente sabe qual é a expectativa do return. Tá aqui, ó. Então a gente vai botar o return aqui. Ele vai ter que gerar o que se espera. Return. Beleza? Então, ok. O que a gente precisa agora é o nosso código, né? Nosso código ele precisa estar aqui dentro. A gente já definiu nossas variáveis. As variáveis já estão aqui, já podem ser usadas. Só que a gente precisa de uma forma para retornar um result, certo? Então vamos voltar para nossa mesa. Então vamos supor que a gente tem isso, certo? Só que o problema disso aqui é isso aqui, ó.
no nosso exemplo, a gente colocou um return aqui. Se a gente botar um return, vai retornar esse valor antes de chegar no return correto, que seria esse. Então, esse return, ele deveria estar dentro do escopo. Então, a gente vai fazer o que? Uma função interna, chamada fnsum internal. E a gente vai botar exatamente os argumentos que são daqui, ó, sum a e b, int. Então, vai botar aqui, ó, a int, b int. E o retorno int. E aí, sim, a gente coloca o nosso corpo aqui dentro. Porque daí a gente consegue chamar aqui, ó, sum internal a b. Beleza? E aí dá certo. A gente consegue deixar isso como um template, porque todo o nosso código vai vir para cá com umas variáveis aqui que foram definidas aqui, ó, antes. Perceberam aí a jogada? Então vamos fazer isso. Nosso código ele vai estar dentro de uma outra função que a gente vai chamar de função interna, né? Vamos copiar aqui, nem precisa. Fn, vou pegar esse mesmo, internal, e aí os argumentos, né? Que é a grande jogada aqui, eu vou fazer no enum mesmo, desse caso, porque para ser mais simples, enum map args fn key type. Aí eu boto aqui uma string e boto o key, tem uma coisa errada no meu key ali, né? Um m a mais, que era uma vírgula aqui. E, opa, tem que interpolar. E type. Beleza, esse enum map tá ok, a gente dá um enum join e vírgula espaço. Então ele vai fazer o join se houver mais de um elemento para poder ficar direitinho, e a gente fecha. Ah, já está fechado. E a gente imprime aqui, ó, o return. Abre, bota o nosso código aqui dentro, do jeito que está. Code. Pronto. Então, nosso code vem para cá, o return veio para cá, e os nossos argumentos, parâmetros, vieram para cá, nessa função. E aqui o nosso function name veio para cá. E esse aqui é o internal. E aí, o internal, ele vem para cá, ó, result, funname, né, que é o nome da nossa função, underline, internal. E a gente coloca de novo os parâmetros aqui, só que sem os tipos, tá? Joga de novo aqui os parâmetros. Ficou meio verboso, ficou, mas só no template, né? Pronto. E aqui eu vou botar, já botei, tá tudo certinho, pronto. Uma vez que tem um retorno, retorna, acabou. Então esse é o nosso template, que é exatamente o que a gente fez aqui. Vamos fazer com que o nosso Elixir compile o nosso template. Ah, faltou um detalhe, né? A última função de export, né? E também fazer aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui a nossa função da mesa. Chamei de mesa de trabalho, né? Nosso main v. E botar aqui embaixo, não é sum, no caso é funname exported. Beleza. Ah, aqui tem uma coisa diferente que a gente tinha mudado lá, né? Aqui é um i. O que mais? Beleza, só isso eu acho. E aí, funname é só o fun aqui. Beleza, beleza, tudo feito. E aqui a gente roda um for para functions. Aqui a gente não rodou um for para functions, né? Porque só tem uma function. Mas pode ter mais de uma function, então tem que rodar um for aqui, ó. A gente está supondo que é só uma function, né? Só uma function, mas pode ter mais functions. Então vamos chamar de functions aqui. Vamos chamar aqui, ó, for. E aí eu boto isso aqui, functions, um arroba, né? Porque é template. Aí fica mais decente. Pronto.
Aí resolve o nosso problema de ter mais de uma function. Aí a gente só não pode ter function com nome repetida, né? Não vai dar problema, senão vai dar muito problema. Isso aí deixa para outra situação. Beleza, então nossas functions vão ser feitas aqui e a gente vai pegar e também fazer nossas functions aqui, que é para montar o array de o array de functions ali, né? Então function name a gente coloca aqui, ó, fun name, a raridade vai ser, eu fiz errado aqui, né? Essa aqui, ó, pronto. A raridade vai ser um length de quem? Dos args. FPR vai ser o nosso fun name do tipo exportação, exported ou export, tipo exportação, exported mesmo. Nossos flags deixa assim por enquanto, né? Vamos dizer que tá ok. Beleza, pronto. Isso aqui é o que a gente precisa fazer e basicamente isso aqui vai funcionar para qualquer functions, né? Aqui que a gente tiver. E a gente tem um detalhe também, ó. O entry point a gente precisa botar o nome do nosso módulo. Então a gente precisa do module colocado aqui dentro desse template, tá? Então vamos ter o module name, não, module mesmo, para não pensar que é stringizado. Pronto, acredito que esteja tudo certo. Vamos tentar gerar esse template, ou seja, ao invés disso aqui a gente gerar o template, tá? A ideia é só buildar o template. Compilar, a gente já compilou o arquivo, né? Só que a gente vai ter que compilar em cima de um template. Então como é que a gente faz isso? Já criamos o template, tá perfeito, tá ótimo, e a gente vai ver se tá perfeito, tá ótimo mesmo. Mas agora a gente vai ter que fazer esse arquivo ser renderizado pelo template, né? Esses dados serem renderizados pelo template. Vamos criar aqui um novo arquivo aqui chamado de module, beleza? Vou chamar de module, def module var module do, e a gente vai fazer um require do x, certo? E a gente vai simplesmente dizer que o path que a gente tá colocando, tá usando, né? O template que a gente vai usar vai ser path join dir e o caminho para o nosso template. Templates main vhx. Pronto, a gente tem o nosso template, chamar de template aqui base. E a gente vai criar uma função baseado nesse template, tá? Então, function from file def, ele vai criar uma função def, o que? Module file, que vai utilizar o template e os assigns. Pronto. Então a gente criou isso aqui, a gente vai criar nosso render v, que vai ter functions, que são os nossos assigns, tá? Functions e module. Do, que são os nossos assigns. Module file, que é o nome da função que a gente criou, e bindings, para ele fazer o bind dos nossos assigns para dentro do template. Isso aqui eu me inspirei no Ziegler, ele faz mais ou menos isso aqui também, tá? E aí, beleza, ele vai renderizar em cima disso. Então, o que a gente precisa fazer agora é, aqui, antes de compilar, antes de salvar o arquivo, a gente tem que buildar, tem que aplicar no template, né? Como é que a gente faz isso? A gente chama o var module render v, e a gente chama o functions, quem são functions ali, e o module, quem é o module? É um module, certo? Não é um module stringizado, não, é o module. A gente até poderia chamar o módulo stringizado também, né? A gente quer o módulo, beleza? E aí ele vai gerar um code, chamar de full code. E aí eu vou
imprimir isso aqui. Aí eu não preciso mais disso, né? E aí ele vai imprimir para mim. Vamos fazer um mix test. Tá tudo certo? Não, não dá tudo certo, o template tem erros. Erros, faltou um end, né? Faltou o end. Vamos tentar agora. É outro lugar que também tá com erros, porque faltou o end. Tem mais algum lugar com erro? Opa, aparentemente ele imprimiu aqui, hein? Olha só, sum internal, executa as minhas operações, A e B, tá coerente. Aqui, sum, né? Ele tem a minha aridade, tem as minhas informações. Aridade 2, se tiver, faz o get no 0, faz o get no 1, retorna o sum internal, que é isso aqui, e faz um make do result. Perfeito. Retorna erro e tem um negócio aqui embaixo. O que é isso aqui? Vamos ver se o nosso template tem essa sujeira. Eu não tinha visto. Tem sujeira, 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 sujeira. Vamos rodar de novo. Beleza, pronto, tirou a sujeira. Então, temos aqui, perfeito, temos nosso else aqui e o sum exported dá certo ou retorna o bardag aqui, o badjarg aqui. Functions, só tem uma function, sum com aridade. Tem uma coisa errada aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Fun name, ó, tem um negócio aqui, né, que tá bugado de novo. Beleza? Aridade 2, sum exported, flag 0. Perfeito, não é? Vamos ver se vai compilar esse negócio, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma parte chamada bin, que vai ter todas as nossas compilações. Folder bin. Beleza? E agora a gente vai compilar, ver. Lembra que a gente vai usar o GCC, a gente vai buildar como shared e a gente vai buildar quem e aonde, né? A gente vai buildar, e exportar nosso build para bin, o nome do módulo que é example, qual é o nome do arquivo? Example, elixir, example test, elixir, example test, SO. E eu vou entrar aqui, blib elixir example test. Vamos ver o que é que deu. Parece que deu legal não, porque a gente esqueceu de pôr alguma coisa. Vamos ver de novo. Tá, a gente esqueceu de pôr aqui, ele vai retornar, tá certo. Aqui, ó, tem que ter exclamação porque ele tem que propagar o erro, tá? Então vamos fazer isto. Inclusive, aqui também ele poderia propagar o erro por padrão, né? Porque vai que você, né, define um erro, né? Mas aí dá para botar isso lá no int, né? Não tem problema não. Beleza? Deixa eu ajustar isso aqui então no template. Ali, aqui. Não, esse aqui. Vamos fazer de novo o mix test e vamos fazer o build. Tá, deu um erro de init, porque a gente tinha botado init, né, ainda. Então vamos ver como é que a gente botou aqui. Era o start nif. É verdade. Beleza. Mais uma vez, mix test. Deu certo. E ele gerou em bin elixir example.so. Vamos aqui no nosso. Agora vem o pulo do gato, o último gato que vai pular agora, o penúltimo pulo do gato, tá? A gente vai vir aqui no módulo, no var, e a gente vai ativar o load nif. Lembra? Só que aqui a gente vai botar bin. E aí, basicamente, isso aqui tem que resultar, né? Olha só, funcionou porque ele localizou já o arquivo, tá? Então deu certo. Só que a gente precisa buildar sem usar o comando aqui, né? A gente precisa buildar automaticamente. Então vamos fazer a última coisa que a gente precisa fazer,
que é o build aqui, def build. Vai buildar o que? O arquivo do end. Tá, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa do source, né, que é o arquivo, fonte, né, onde é que ele vai estar, e ele é o file.v, certo? Vamos botar assim, ó. Fazer um... Pronto. E ele vai ter o source, o destino, que vai ser file.so, nesse caso aqui que eu estou usando o Linux, tá? E ele vai ter os args. Quais são os args? Os args da nossa chamada aqui, tudo isso. Args. Vou botar aqui assim, ó. W. E eu vou bem aqui colocar o meu dest. Bem aqui e colocar o meu src. E agora, grand finale, né? Grand finale, a gente vai botar o log aqui, né? Build nif with success. Pronto, perfeito. E agora o comando de build, que é um system cmd simples, né? Vou chamar de v, que é o comando que eu vou usar, e args, porque eu já defini em cima, né? E basicamente ele tem que dar essa saída aqui, ó, certo? Ok, buildará, vamos saber. Build, file, quem é file? Na verdade, file é o nome do module string, tá bom? Será que deu certo? Será que vai dar certo? Mix test. Bacana, bacana. Buildou. Vamos ver, vamos modificar o nosso teste, né? Essa é a grande momento, né? Grande momento que a gente esperou a todo momento, né? Eu vou multiplicar, em vez de somar, vou multiplicar. Haha. Ai. 1 vezes 2, 2. E aqui diz que é 3. Então conseguimos fazer o nosso esquema, né, funcionar, a nossa biblioteca funcionar. Ixi, botei um menos aqui, não foi mais. Nossa biblioteca funcionar com louvor. Obviamente precisam de ajustes, mas a gente já tem tudo funcionando com qualidade, né? Assim, tá funcionando, né? E a gente tem os tipos aqui, né? Tá bem legal. Falta implementar isso aqui, né? Mas o vídeo tá tão longo que não vou trabalhar nisso aqui com vocês nesse vídeo, né? E com isso eu encerro essa série de criar esse NIF. A gente conseguiu concluir o nosso objetivo, que era iniciar, entender um pouco como é que funciona isso e criar uma interface muito interessante para a gente trabalhar com o NIF. Então agora a gente tem a gente pode criar um NIF aqui. A gente não pode criar dois porque a gente fez lá na macro não suportar, né? Teria que ajustar lá para suportar dois ou mais NIFs ali, mais funções, né? NIF, tá? Mas a gente já consegue criar uma NIF qualquer, né? E conseguir criar aqui uma função. Vou botar, até colocar um println aqui, que isso aqui é log, né? E dizer olá mundo aqui. E aí eu vou salvar. A gente vai fazer um mix test. Lembrando que esse olá mundo ele só sai no console, né? Ele não retorna para a aplicação. Então eu tenho aqui, né? E eu tenho isso funcionando, né? Isso é uma maravilha, né? Então, legal, né? Gostei também. Se você tiver gostado, eu curti, tá? Se você tiver gostado, dê um like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito, né? E nos vemos ali nos próximos vídeos, tá? E até mais.